O Caxias Basquete já está no segundo turno do NBB 2025-2026. A equipe que está completando 20 anos vive a temporada despedida do Chamel e muitas coisas já aconteceram nesse momento. No primeiro turno, a equipe ficando muito próxima do Super 8, dos 8 melhores da competição. E o presidente Bruno Tronca faz uma avaliação da campanha desse primeiro turno. Bruno Tronca, seja bem-vindo ao Americon RS. O que faltou para os Gambás conseguirem alcançar a classificação? Seja bem-vindo ao Americon RS, tudo bem contigo? Olá, meus amigos ouvintes. Olá. Que nos acompanham aí através do nosso amigo Ivan Garaboto, da Megacom. É um prazer estar falando com vocês. Nesse primeiro turno a gente ficou muito próximo de chegar ao Super 8, mas que era uma meta bem audaciosa, era uma meta muito difícil de conseguir, porque o NBB tem melhorado na qualificação técnica nos últimos anos. Hoje a gente vê alguns times muito fortes disputando o título e existe um segundo grupo ali disputando essas vagas pelo Super 8 que também ficaram muito fortes, os times ganharam corpo. Então o NBB tem melhorado, a régua de limite técnico tem subido. Há uns anos atrás, uns 2 anos, uma faixa etária de jogadores LDB muito talentosos subiram, extrapolaram a idade de LDB e agora realmente se dedicam totalmente ao adulto, e isso fez também um nível de jovens jogadores brasileiros a melhorar a qualidade técnica. Então realmente era uma meta muito difícil. Você pode ver que um Pinheiros, que talvez a gente pudesse supor que eles iam disputar o Super 8, está brigando lá pelo título, lá em cima. Então foi realmente um acréscimo de nível técnico, era uma meta difícil. Nós tivemos alguns tropeços, mas, ao meu ver, compreensíveis. Talvez acho que o único jogo que realmente nós tínhamos a obrigação de vencer e não foi possível foi o Vasco. Os demais jogos nós fomos muito bem. Eu acho que a minha percepção sobre o campeonato do primeiro turno tem sido muito boa, tem sido acima do esperado, até porque a gente sempre leva em consideração o nível do investimento de cada time. Nós somos um dos menores investimentos. Então, se nós estivéssemos lá em 18º, 19º, não seria nada de se estranhar pela questão do valor investido, né? Mas é óbvio, a gente não quer estar naquela posição. Então, se nós estamos ali brigando pelo 10º lugar, nessa fatia intermediária do campeonato, já é um grande mérito para esse elenco. Realmente a gente fez o melhor com o que nós tínhamos de investimento e vai ser sempre no detalhe, né? Então, nesse momento, entre o 8º, ali, o 7º, 8º e o 13º lugar, foram realmente detalhes. Talvez a vitória do Vasco contra o Vasco, se ela já tivesse acontecido, teria motivado o elenco a tentar realmente voltar com uma vitória nos últimos 2 jogos do turno, contra Corinthians e Mogi. O Mogi era o mais possível, realmente teve um momento no jogo do primeiro quarto que nós tivemos bem à frente. Mas não adianta também lamentar, porque realmente o Super 8 era difícil e o mais importante para nós é realmente ter uma colocação melhor do que foi ano passado. A gente precisa melhorar ano a ano, 2 anos atrás foi muito ruim, nós ficamos em penúltimo lugar, ano passado a gente já evoluiu, foi para os playoffs, e a gente tem que aprender com a última temporada, porque a gente melhorou, classificou, mas como alguns jogos, na verdade muitos jogos, escaparam entre os dedos, nós tivemos uma colocação que nos botou frente a frente ao Flamengo. Tá? Então a intenção é fugir desse posicionamento frente ao Flamengo, ou frente a outro clube que seja muito forte, para realmente a gente ter uma possibilidade maior nos playoffs. Bem importante essas ponderações do presidente do Caxias do Basquete, Bruno Tronca, avaliando o primeiro turno do Caxias do Basquete, que ficou na trave, muito próximo de conquistar a classificação nesse Super 8. Presidente Bruno Tronca, o Caxias começou o retorno com vitória fora de casa, diante do Pato. Depois acabou perdendo para o Brasília. O que esperar do time nessa etapa do campeonato? E qual será o principal objetivo do clube? A gente já começou o retorno embalados, num jogo polêmico contra o Pato, mas um jogo muito bom, de pontuação muito apertada, onde nós conseguimos vencer fora, e um adversário que teoricamente podia ser um adversário direto, né, disputando por posições. Lembrando que o Pato ano passado fez uma campanha melhor que a nossa. Então a gente vem de um primeiro turno embalado, um primeiro turno que na minha opinião foi muito difícil, porque foram 12 jogos fora, 7 jogos em casa, e isso agrega uma dificuldade
de translado. Os nossos jogadores, eles gastam de 2 a 3 dias para se locomoverem. Claro, né? Todos em grupo, nós levamos eles, mas é um dia indo, um dia voltando e mais um dia recuperando. Então, assim, quando tu tá muito na estrada, os teus jogadores têm de 2 a 3 dias a menos de descanso que o adversário. Então, agora no segundo turno, como inverte, como nós vamos ter 12 jogos em casa, nós vamos ter um período de descanso muito maior. Se você pensar que o retorno ele vai de janeiro a finalzinho de abril, então são basicamente 120 dias. Você tira 2 janelas FIBAs, então você vai tirar aí pelo menos uns 20 dias, cai para 100 dias. 12 viagens que não vão acontecer, no caso, né? 12 jogos em casa, são 20, no mínimo 24 dias a menos de translado, de viagem, ou 24 dias a mais de descanso do que o primeiro turno. Isso faz muita diferença. 100 dias corridos de temporada, com 24 dias de descanso a mais, é um quarto do campeonato. Um quarto do retorno. Isso faz muita diferença. Vão ser jogos importantes, como a gente fez um primeiro turno muito bom, ao meu ver. Acho que a única partida que realmente nós tínhamos obrigação de vencer e não vencemos foi o Vasco. Nós fizemos um primeiro turno, muito bom. Se nós mantivermos a mesma pegada, eu acredito que nós podemos chegar a 20 vitórias. E 20 vitórias nos colocaria numa posição extremamente boa, que é realmente o nosso grande objetivo para esse ano, disputar ali perto do 8º lugar. Não tanto pelo 8º, 9º ou 10º lugar, mas tentar buscar um posicionamento de mando de quadra. Porque do 1º ao 8º, na primeira fase de playoffs, a gente tem mando de quadra. Então, se nós ficarmos em 8º, a gente pega o 9º, mas com o jogo decisivo em casa, começando por casa. Então, é uma vantagem que faz muita diferença, principalmente pensando em relação ao ano passado, que nós tivemos um confronto muito difícil contra o Flamengo e não tínhamos mando de quadra. Ter um mando de quadra, ou a preferência de quadra, de sede, faz diferença nesses momentos. Explicações importantes do presidente do Caxias do Basquete, o Bruno Tronca, relatando que no primeiro turno o time fez 7 jogos em casa e 12 fora. E agora o papel se inverte. São 12 jogos em Caxias do Sul, 7 fora, contudo pegando adversários fortes. Presidente do Sul Basquete, Bruno Tronca. Os 2 primeiros jogos em casa de segundo turno serão contra o Bauru, dia 19, 7h30 da noite. Depois pega o Franca na quarta, dia 21, às 7h05. Os 2 jogos com uma cobertura mega conhece. O que aguardar desses duelos, presidente? Agora no dia 19, 21, nós temos o começo do segundo turno em Caxias, jogando na frente da nossa torcida. Como comentei aí com vocês, nós vamos ter 12 jogos em casa, que traz todo um lado positivo de estar jogando com a torcida a favor, sem viagem, com o time mais descansado, e isso é muito importante. Porém, tem uns detalhes que muitas vezes as pessoas não percebem, o nosso torcedor não avalia, mas que a gente precisa prestar atenção. Dos 12 jogos do retorno, nós temos diversos contra times muito fortes, times hipoteticamente favoritos, times que disputam o título, que no primeiro turno nós jogamos contra eles na casa deles. E isso traz com que aspecto traz para essa disputa? Quando você joga contra Flamengo, Franca, Paulistano, Pinheiros, Bauru, fora de casa, União Corinthians, que tem um time muito forte esse ano, você joga a responsabilidade pro lado de lá. Quem tem que vencer o jogo é eles, não nós. Então, se tu volta com uma derrota, ok, tu não vai jogar fora de casa para perder, não é esse o ponto, mas é compreensível perder pro Flamengo no Rio. Tá? Não sei se vocês me entendem. Mas quando o retorno tem esses jogos em casa, vira um desafio muito grande. Porque você vai ter 12 jogos em casa, mas são 12 jogos bem difíceis. E um exemplo são esses 2 próximos jogos. Os primeiros no retorno em Caxias do Sul, 19 e 21, Bauru e Franca. São 2 jogos muito complicados de se vencer. Tá? O que aconteceu no primeiro turno lá em Franca, a gente não pode achar que isso é normalidade. O Franca tinha atletas lesionados, esses atletas voltaram, o Franca é base da seleção brasileira. Então vai ser um jogo muito difícil aqui em Caxias do Sul. E o do Bauru também. O do Bauru, porém, um pouquinho mais perto da nossa realidade. Então nós vamos ter aí um segundo turno favorável no que diz respeito a jogar em casa, viajar menos, mas muito complicado nos jogos em casa, por realmente o nível técnico dos adversários. Esta é a projeção do presidente do basquete, Bruno Tronca, desse segundo turno, incluindo, claro, esses 2 primeiros jogos. Segunda-feira, dia 19, pegando o Bauru, 7h30 da noite. E na quarta-feira, a equipe do Franca.
Franca, 7h05 da noite. 2 jogos com transmissão da Mega RS. A equipe do Franca, que o Caxias do Basquete venceu fora de casa, uma das equipes favoritas na competição, e ele relatando, né, como foi essa vitória lá no primeiro turno. Presidente Bruno Tronca, obrigado pela sua participação aqui na Mega RS. E finalizando, uma pergunta, na estreia do Caxias do Basquete, no retorno do NBB, do qual venceu do Pato Branco, fora de casa. Infelizmente, integrantes da equipe paranaense, os dirigentes e também torcedores, acabaram agredindo a arbitragem. Eu quero agora ouvir a sua opinião sobre isso e o que deve ser feito para que não ocorra mais. E completando um pouco do que acho que o torcedor espera aí ouvir de mim, falar um pouquinho desse jogo que nós tivemos na semana passada, o jogo contra o Pato, que foi um jogo polêmico, foi um jogo complicado, não teve transmissão, então a gente não pôde acompanhar na plenitude de tudo que aconteceu. A gente sabe das evidências aí de estatística, que foi um jogo que o Chamel pontuou muito bem, e que na prorrogação o Humberto foi consistente como sempre, e na prorrogação o Fabrício cresceu. O Fabrício foi o armador igual do ano passado, evoluiu, mostrou bastante talento e bastante garra, e ajudou muito ao Caxias conseguir fechar a prorrogação com a vitória. Mas o grande momento da noite, infelizmente, né, foi o pós-jogo, onde teve uma atitude de agressão de membros da diretoria do Pato Basquete em relação à arbitragem. Nós, do Caxias Basquete, nós não incentivamos, nós não defendemos a agressão, acho que não é esse o caminho, só que ao mesmo tempo eu tenho uma posição que eu não quero ser hipócrita, tá? É muito fácil julgar, é muito difícil estar na posição de cada pessoa. Não defendo a violência, não é isso. Eu só também não quero tecer aqui uma lição de moral, porque o telhado é de vidro, a gente nunca sabe quando pode acontecer conosco. Já aconteceu no passado com outras entidades, já aconteceu com times que têm vínculo com o futebol, que são realmente nomes muito grandes na sociedade esportiva brasileira. E o que a gente quer se posicionar é lamentar o acontecido, trabalhar para que isso não volte a acontecer. Muitas vezes o que motiva esse tipo de situação são melhorias necessárias da Liga Nacional em relação aos times, e que às vezes não acontece. Então a Liga precisa realmente gastar um pouco mais de tempo e cuidado aos times que teoricamente são menores, porque estar vivo, estar fazendo temporada para nós que somos menores é muito difícil. E se a Liga Nacional não nos ajuda, ou né, eles ajudam, a Liga Nacional é do bem, sabe? Mas muitas vezes eles são pressionados a ter uma tendência para os maiores. E, por exemplo, redes de transmissão televisivos. Então, são situações difíceis que eles têm que fazer a Liga Nacional como um todo, o campeonato NBB ser atrativo, ter investimento, ter patrocínio, ter interesse das televisões, de quem transmite, de quem leva as imagens até as nossas casas, e isso gera um ciclo econômico que faz o NBB continuar vivo, mas ao mesmo tempo eles não podem esquecer de nós. Então muitas vezes acontece situações como essa que tem que ser combatido, não pode ser alimentado esse tipo de atitude, mas inicia através de uma injustiça ou de um sentimento de injustiça, e eu não estou aqui para dar lição de moral a ninguém. Nós só nos posicionamos contra a violência, nós não queremos que aconteça mais. A diretoria do Pato Basquete é uma diretoria que tem uma proximidade conosco, nós temos uma boa relação. Eu afirmo aqui ao torcedor do Caxias Basquete que está me ouvindo que são pessoas do bem, mas que tiveram um dia ruim, tiveram um dia de perder a cabeça, de perder a razão, e isso afeta muito nas nossas negociações com a Liga. Quando a gente quer pleitear algo melhor para os times do interior, é difícil, porque aí você perde um aliado. Esse aliado talvez agora não tenha moral com a Liga para poder negociar algo e pedir, tem um pouquinho mais de atenção conosco aqui do interior. Então é uma situação difícil de administrar. Eu só desejo aí que o árbitro que foi agredido não tenha tido nada de sério, que tenha a devida continuidade na sua carreira aí na temporada do NBB, e que a gente aprenda com os erros, mas principalmente que a gente possa salientar os exemplos bons. O nosso time, o nosso elenco não teve envolvimento nenhum com a ação ali na quadra, foi pós-jogo. A maior parte do nosso time já estava no vestiário, tinham ali 2, 3 integrantes. Se eu não me engano, tinha um jogador
que era o Luan, que estava buscando alguns itens da equipe, e mais 2, 3 membros da comissão técnica. Tinha o Rafa Oliveira também em quadra, que jogou lá ano passado, e todos esses poucos nossos que estavam em quadra tentaram ajudar a acalmar a situação. Nenhum foi envolvido em nenhum tipo de agressão. Então o Caxias do Sul Basquete, na verdade, foi um telespectador, ficou ali vendo presencialmente o acontecido, não se envolveu, ninguém foi agredido, ninguém agrediu das pessoas que representam o nosso time. Isso já me deixa satisfeito, porque o ambiente poderia ter ficado tumultuado e poderia, sim, ter prejudicado a nossa instituição. Então, muito importante esse posicionamento do presidente do Caxias do Sul Basquete, Bruno Tronca, relatando, né, sobre as agressões que infelizmente aconteceram no primeiro jogo do retorno lá em Pato Branco por parte de alguns dirigentes do time adversário, mas relatando a boa relação que tem o Caxias do Sul Basquete com o Pato Branco, mesmo assim lamentando o que aconteceu sobre os atos de violência do qual a arbitragem foi agredida. Obrigado, portanto, ao presidente Bruno Tronca pelos esclarecimentos, pela sua avaliação no primeiro turno do Caxias do Sul Basquete, ficando muito próximo do Super 8, aquele pensamento grande, mas muito próximo mesmo. Para esse retorno, a mesma situação, para conseguir uma vaga, uma posição melhor para os playoffs e, claro, encerrando, dando o seu posicionamento, sua opinião sobre os atos de violência que aconteceram por parte de alguns dirigentes do Pato Branco e ressaltando, não teve nenhum jogador do Caxias do Basquete, ninguém da comissão técnica do Caxias do Basquete envolvido nessa polêmica. E fazendo convite para essa segunda-feira, 7h30 da noite, terá Caxias do Basquete enfrentando a equipe do Bauru, 7h30 da noite, no ginásio SESI. E na quarta-feira, às 7h05 da noite, o adversário será a equipe do Franca. Cobertura completa da Mega com RS. Torço com a gente, sua paixão, o time da Laranja Mecânica da Comunicação.